Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, que tem sido o nosso guia, de geração em geração. O Senhor tem conduzido a tua igreja no caminho certo, ó Pai. Que a tua igreja que se reúne neste lugar se mantenha fiel à tua palavra, submissa à autoridade da tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conforte, nos console e nos exorte, ó Deus, nesta noite. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma tensão nas Escrituras que ela acompanha desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Há dois reinos que subsistem, dois reinos que estão em luta. O reino de Deus, que foi estabelecido desde a criação, onde Deus cria todas as coisas, estabelece todas as coisas, e Ele mesmo qualifica, dizendo que essas coisas são muito boas. Cria o ser humano, cria Adão e Eva, e coloca eles como coroa da criação, para que Ele governe e reine sobre a face da terra, como um vice-gerente de toda a criação. Mas quando o pecado entra no mundo, através da tentação de Eva, quando escuta a voz de Satanás, se estabelece então um reino que é um reino de Satanás, o reino parasita, um reino que sobrevive à custa daquilo que Deus criou, e o seu objetivo é desfigurar, distorcer tudo aquilo que Deus estabeleceu. Nós vemos então de que essa tensão, ela está sendo acompanhada em todas as Escrituras. Satanás guerreando contra Deus, o reino de Satanás contra o reino de Deus. Nós vemos isso acontecer nas Escrituras, quando Satanás tenta eliminar a semente, os descendentes do povo de Deus. Quando Deus então estabelece um redentor, dizendo: esse redentor, o descendente, ele esmagará a cabeça da serpente, ele será ferido no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Nós vemos que, apesar das Escrituras já dizerem que esse reino de Satanás, ele está fadado ao fracasso, ele será completamente derrotado, ele continua atacando a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele tem os seus aliados, as nações, os poderes, as autoridades. Ele tem então aqueles que juntamente com ele tentam guerrear contra o povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando em uma linguagem figurada fala que o grande dragão, que era a antiga serpente, se levanta para guerrear contra a igreja, e aí ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas, justamente uma linguagem metafórica a respeito do seu poderio entre as nações. Mas nós já sabemos de que a vitória de Cristo Jesus, do reino de Deus, da igreja, é uma vitória certa. Mas Satanás, então, com o seu reino parasita, ele constantemente está atacando a igreja, e ele faz isso de diversas formas. Nós já vimos aqui, por exemplo, na igreja de Esmirna, vimos aqui na igreja de Pérgamo, que servir a Cristo Jesus, em vários momentos, isso pode significar que os crentes sejam levados à morte. Um dos temas então do livro do Apocalipse é justamente aqueles que foram mortos por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo Jesus. Muitos foram levados à prisão, foram decapitados, muitos foram levados ao Coliseu Romano para serem devorados pelos leões, pelas feras. Muitos então sofreram o despojo de seus bens por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas Satanás, ele também ataca a igreja, não apenas com uma perseguição visível e ferrenha. Ele ataca o reino de Cristo, ele ataca a igreja de forma às vezes sutil, às vezes de maneira que não se venha a perceber ou venha se normalizar o pecado e o ataque de Satanás no meio da igreja, de modo que não incomoda ninguém, mas ele vai destruindo lentamente, como um câncer, como um câncaro, ali
corroendo por dentro a igreja do Senhor Jesus. E é justamente essa igreja de Tiatira, ela não é uma igreja que tem sofrido perseguições severas. A gente viu então aqui se fala de Antipas, né, no versículo 13, que ele morreu por causa de Cristo Jesus. Nós vemos aqui na igreja de Tiatira, não há menção nenhuma a uma perseguição ferrenha, mas há sim a menção de como que o pecado foi tratado normalmente dentro da igreja, e a igreja não se dispôs a lutar contra o pecado, não se dispôs a fazer aquilo que ela deveria fazer, em expulsar aqueles que estavam cometendo o pecado dentro da igreja. E eles então assim não conhecem, né, o poder, ou menosprezam o poder destrutor do pecado no meio da igreja. O que nós temos aqui então, essa igreja, provavelmente uma igreja pequena, em uma cidade não importante, uma cidade pequena, que está vivendo tranquilamente, pacificamente, mas menospreza o fato de que o pecado está destruindo alguns crentes daquela igreja. Então Jesus, ele convida a igreja a olhar para isso, se incomodarem, lutarem contra a sedução do pecado, confiados na autoridade e no poder que Cristo tem em seu reino. Ele governando todas as coisas, soberano sobre tudo, ele diz então, lutem, ajam de fato como aqueles que têm autoridade contra o pecado. Nós vemos então Cristo primeiramente convidar a igreja a olhar para o seu próprio caráter e ver como ele de fato é a autoridade sobre todas as coisas, e ele exige então obediência da sua igreja. Nós vemos aqui no versículo 18, Jesus falando a respeito do seu caráter. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Assim como nas cartas que nós já vimos anteriormente, Cristo sempre exalta alguma parte do seu ser, quem ele é, as características de quem ele é, e ele apresenta isso diante da igreja, ou para chamar a atenção, ou para encorajar a igreja. E nós vemos então ele dizer aqui que é o Filho de Deus, tem olhos como chama de fogo, e pés semelhantes a bronze. Talvez para nós entendermos melhor aquilo que Cristo está dizendo, nós devemos olhar para a profecia lá de Daniel, no capítulo 10, e nós vimos isso aqui já há um tempo atrás, quando estudamos o livro de Daniel. Daniel contempla em uma visão a Jesus, só que ele, ao olhar, vê o Filho do Homem, exatamente com essas características aqui, que é apresentada também no capítulo 1 e agora aqui no versículo 18 do capítulo 2, dizendo de que ele é aquele que tem toda a autoridade e todo o poder. Naquele momento, Daniel está diante daquele que é soberano sobre as nações. Os irmãos vão lembrar que o grande ponto de Daniel é que ali as nações estão umas lutando contra as outras. Primeiramente os caldeus derrotando os judeus, levando cativo os judeus, e Daniel diz, isso é obra de Deus, mas não se esqueçam, povo de Deus que permanecerá cativo ali, que Deus é o que reina sobre essas nações. Ele tem autoridade sobre esses povos, porque ele colocou Nabucodonosor como rei, mas ele retirará Nabucodonosor. Ele colocará a Ciro, mas Ciro vai cair e virão outros imperadores, outros governos. Irá Alexandre o Grande no Império Grego, e ele cairá também. Depois irá o Império Romano, e esse Império Romano também cairá. Mas quem governará de maneira definitiva e com toda autoridade é o Filho do Homem, que lá ele diz, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, chamando atenção ao seu olhar que é justo, que vê todas as coisas, e aquele que julga todas as coisas, que pisará com seus pés de bronze e despedaçará tudo. Não há governo, não há autoridade, não há ninguém que seja superior ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Nós vemos então que isso daqui é o que faz com que a igreja, ao longo dos séculos, se mantenha então obediente, porque ela não está obedecendo
a qualquer pessoa, né? Como algumas pessoas pensam que Jesus simplesmente foi um homem bom, que deu um bom exemplo, mas que não passou disso. Não, nós obedecemos e fazemos o que fazemos porque cremos que Jesus Cristo é Deus e nós devemos a Ele plena obediência, obedecermos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Por isso aqui, quando ele reconhece as obras daquela igreja, é um reconhecimento de obediência à autoridade de Cristo Jesus. Ele diz aqui no versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Jesus, ele reconhece aqui que há uma obediência ampla aos mandamentos do Senhor. A gente lembra sempre de que a lei do Senhor, ela está resumida: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei, e é justamente aquilo que Jesus está dizendo a respeito da igreja. Ele reconhece que aquela igreja tem amor, reconhece que aquela igreja tem fé, reconhece que essa igreja de fato se submete à autoridade de Deus em todas as coisas, mas é uma igreja que também serve, é uma igreja que está perseverando nesse serviço. Por isso ele diz: vocês estão fazendo isso em relação ao próximo, serviço ao próximo, a constância nesse serviço, de servir e fazer aquilo que requer o segundo resumo da lei. Que vocês então têm feito isso e têm aumentado e têm feito isso de maneira constante. Isso eles fazem porque a igreja do Senhor Jesus Cristo obedece dessa forma, porque reconhece a autoridade de Cristo Jesus. Cristo é a única autoridade que existe sobre a igreja. Se não fosse pelo seu poder, nós não estaríamos aqui nesse momento, gastando as nossas vidas, obedecendo a Ele. Se Ele não fosse Deus, se Ele não tivesse o poder, se Ele não fosse divino, se Ele não tivesse autoridade, era melhor nós estarmos fazendo qualquer outra coisa, menos então gastando as nossas vidas em serviço total a Cristo Jesus. Mas nós vemos também, em segundo lugar aqui no texto, como que Cristo, que é a suprema autoridade da igreja, ele olha e tem uma acusação contra a igreja. E a acusação de Cristo, nós vemos aí do versículo 20 até o versículo 23, ele diz e exorta aquela igreja que não tolerasse mais aqueles que são usurpadores da autoridade. E nós vemos aqui então quem são esses usurpadores da autoridade no meio da igreja, aqueles que estavam destruindo a igreja do Senhor Jesus aqui na cidade de Tiatira. Nós vemos aí no versículo 20 que Jesus repreende uma mulher que é chamada aqui de Jezabel. Começa no versículo 20 dizendo: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Interessante que depois, antes dele descrever aquilo que Jezabel faz, Jesus começa dizendo a respeito daquilo que a igreja deixou de fazer, porque eles toleram essa mulher. É interessante, a palavra tolerar aqui, ela é utilizada em um contexto às vezes de perdão, de liberar a pessoa, outras vezes em um contexto de se afastar de uma determinada implicação, de uma determinada responsabilidade, e dizer: você está livre, né? Eu não tenho nada a ver, você pode então seguir o seu curso de vida e se afastar daquela situação. Há também a utilização dessa palavra em contexto de divórcio, quando liberava outra pessoa para que ela seguisse o seu caminho. Aqui então é utilizada essa palavra justamente porque a igreja largou de mão de fiscalizar aquilo que Jezabel estava fazendo. Eles simplesmente deixaram ela livre no meio da igreja, e essa mulher livre foi tolerada pela igreja, e ela então assume uma posição de liderança, de autoridade usurpadora no meio daquela igreja. Mas provavelmente o nome de Jezabel é um nome fictício, né? Não seja de fato o nome real dessa mulher aqui nessa igreja. É uma referência à rainha Jezabel, lá do Antigo Testamento, que nós temos nos livros de 1ª e 2ª Reis, da esposa de um dos piores reis de Israel, que era o rei
Acabe. E, de maneira irônica, o nome de Jezabel significava casta, mas ela foi tudo menos casta. Ela que se casou então com o rei Acabe, ela foi trazida lá dos Sidônios, era princesa dos Sidônios. Ela, quando se casou com Acabe, trouxe juntamente com ela o culto ao deus Baal e ergueu templos, ergueu postes ídolos, para que então o povo de Israel adorasse. Ela ensinou a adoração, ensinou o povo a praticar abominações no meio das terras de Israel, adorando a um deus pagão. Mas ela não fez só isso. Para ensinar o povo, ela contratou, lá da sua terra, mais de 800 profetas, que eram sustentados por ela. E o texto lá em 1 Reis diz que eles estavam comendo na mesa de Jezabel, ou seja, eles eram completamente mantidos pelo rei, por Jezabel, logicamente então pelo dinheiro que era recolhido do povo para a manutenção do rei e da rainha. E ela então mantinha esses homens juntamente com ela no palácio, e eles ensinavam o povo a adorar a Baal. Não satisfeita ainda, ela exterminava os profetas do Senhor. Então, ela, onde tivesse um homem de Deus, ela mandava matar aquele homem. Talvez o mais conhecido desses profetas perseguidos por Jezabel foi o profeta Elias, que naquele momento, quando num embate, entre os 450 profetas de Baal e um único profeta do Senhor, se colocaram frente a frente, e os profetas de Baal invocavam a Baal para que Baal atendesse os seus pedidos, e nada aconteceu. E Elias então orou ao Senhor, caiu fogo do céu, consumiu a oferenda, e assim se provou que de fato Deus de Israel era o Deus vivo. Mas Jezabel então olha para Elias e diz: eu vou matar você. E naquele momento nós talvez poderíamos imaginar Elias dizendo: pode vir, Jezabel, eu estou com Deus, você viu que eu derrotei os seus profetas, você viu que eu sou profeta do Deus verdadeiro, pode vir, eu não temo a minha vida. Mas nós vemos no texto que Elias foge, ele foge para longe, com medo então da sua vida, de perder a sua vida, e depois ele entra numa profunda tristeza por causa daquele acontecimento. E Deus então recobra suas forças e diz: Acabe vai morrer, Jezabel vai morrer, e eu então levantarei outro rei que se coloque no lugar desses dois reis que são maus reis, que têm desviado o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Nós vemos então aqui que essa referência que Jesus faz a Jezabel aqui na carta a Tiatira é justamente apontando para um reinado que não era segundo a vontade do Senhor, de um reinado usurpador, um reinado que era não de acordo com as leis do reino de Deus, mas de acordo com as leis de Satanás, para destruir o povo de Deus. E Tiatira tinha então a Jezabel, uma Jezabel no meio daquela igreja. O que essa igreja, e o que ela fazia então? Nós vemos aqui que ela primeiramente se declarou profetiza, e a igreja não disse nada. Ela se levantou e se diz: eu sou profeta, eu sou profetisa, eu tenho uma palavra de Deus. E a igreja tolerou isso. Depois ela se levantou ainda aqui no versículo 20, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine. Então ela se declarou profetiza e ela se levantou para ensinar na igreja. O que nós vemos aqui é o começo do pecado daquela igreja, porque a igreja tinha de maneira muito clara como ela deveria se comportar, como ela deveria eleger os seus líderes, a quem eles deveriam deixar ensinar na igreja. O que ela faz aqui? Ela ensina. E o que já dizia as Escrituras a respeito das mulheres ensinarem nas igrejas? Dizia que não era permitido que a mulher exercesse autoridade de ensino na igreja. E aqui eles simplesmente não dizem nada, toleram que ela faça isso, toleram que ela venha exercer liderança no meio da igreja. As Escrituras então nos dizem de maneira clara, quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo
no capítulo 2 e também em 1 Coríntios, diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E a igreja ignorou isso. Talvez como muitos fazem hoje em dia também, questionando isso. Mas a mulher não pode ensinar. As Escrituras mostram de maneira clara de que não foi dado o papel da mulher para ser liderança espiritual na igreja. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito de quem são os pastores da igreja, lá em 1 Timóteo, lá em Tito, ele diz que são homens, e a lista que se descreve lá são homens então qualificados, capacitados para exercerem a autoridade espiritual na igreja. E antes que alguém diga então, não, mas isso daí era uma questão cultural. O próprio argumento de Paulo, lá em 1 Timóteo, quando ele diz que a mulher não deve exercer autoridade, ele diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O princípio então não é cultural, não é um princípio então que vai variando de cultura para cultura, mas é um princípio que foi estabelecido lá na criação. Deus disse: esse papel é dado ao homem, é dado então àqueles que Deus escolheu para liderarem a igreja. Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 14, depois que ele fala a respeito desse assunto, ele diz que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então não era uma questão cultural, não era uma questão temporal, é uma questão do princípio criacional, mandado então por Cristo Jesus, que se estabelecesse na igreja. Mas essa igreja então de Tiatira disse: nós podemos ignorar isso, nós podemos simplesmente relevar isso, nós podemos tolerar isso aqui no meio da igreja. E eles então passam por todo o ensino das Escrituras que dizem a respeito de que isso não deveria acontecer no meio da igreja. Então, eles menosprezam a autoridade de Cristo Jesus, eles menosprezam aquilo que Deus já havia estabelecido, e eles dizem: nós podemos fazer aquilo que nós queremos aqui na igreja. Uma mulher se levantou para profetizar, uma mulher se levantou para exercer autoridade de ensino na igreja, e eles simplesmente disseram: tudo bem, não tem problema. Mas continua então aqui, nós vemos a partir aí do versículo 20, ou no versículo 20 que nós estamos vendo: mais ainda, ela seduzia os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O ensino de Jezabel então também era um ensino pecaminoso, porque ela dizia àquela igreja: não tem problema, vocês podem se envolver na prostituição, viver uma vida imoral, porque isso não tem problema algum. Nós vemos aqui que de fato não era como Pérgamo, que, por exemplo, tinha um problema com Balaque, que ensinava melhor dizendo, os nicolaítas, né, que ensinavam o povo a irem aos templos. Aqui parece que na carta de Tiatira, essa mulher ensinava especificamente a se corromper espiritualmente e a praticarem todo tipo de imoralidade. Nós vemos aqui então no versículo 21, versículo 20 diz a respeito da sua prostituição, depois lá no versículo 21, quando Cristo chama a sua atenção, fala a respeito da sua prostituição, depois no versículo 22 fala daqueles que adulteraram com ela, depois aí no versículo 21 também fala a respeito do leito, né, que ela então se deitava, agora ela será prostrada. Então era de fato um desejo de envolver a igreja em uma imoralidade sexual. Mas é interessante então que nós vemos aqui que ela faz isso justamente com a permissão ou com a tolerância da igreja. Não tem problema, talvez é uma coisa muito sutil no meio da igreja, algo então que talvez as pessoas nós podemos passar por cima disso, nós podemos conviver tranquilamente com isso. Mas do ponto de vista de Cristo, que tem os olhos de fogo e que vê todas as coisas, ele diz aqui que ele não tolera. Por isso no versículo 21 até o versículo de número 23, nós vemos que Cristo determina um tempo de juízo, na aplicação então do juízo em relação aos pecados daquelas pessoas. Versículo 21 diz:
dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Cristo então chamou a atenção, certamente pela palavra pregada, pelo anúncio, ou talvez alguém algum dia disse, mas dê-lhe tempo. Ela de alguma forma sabia do seu pecado, mas o seu coração duro não queria, mas pelo contrário, ela desejava ainda continuar na sua prostituição. E por isso então Cristo ele envia aqui o seu juízo contra ela e contra os seus seguidores. E ele diz 3 coisas que ele faria contra Jezabel e os seus seguidores. Primeiro, versículo 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós vemos primeiro aqui a sentença contra Jezabel. Ele diz, eu farei com que ela se prostre em um leito de enfermidade. Aqui é um jogo de palavras, né? Porque quando ele fala a respeito da prostituição, normalmente há uma linguagem que se fala a respeito do envolvimento ou da imoralidade sexual em relação à cama, ao leito. E agora Cristo Jesus, de fato, ela irá para esse lugar, mas eu a prostrarei. Ela será então levada a essa cama como agora uma enferma. Então ela seria atingida de uma enfermidade fatal. Depois ele então se dirige àqueles que com ela se contaminaram. Por isso ele diz, eles seriam grande tribulação, aqueles que com ela adulteram. Aqueles que não apenas ouviram os seus ensinamentos, mas se envolveram, destruíram as suas famílias, quebraram a aliança do casamento e se envolveram então com essa mulher. Então Jesus diz, eu vou trazer grande sofrimento àqueles que deram ouvidos a esse ensinamento. Em terceiro lugar, Jesus fala a respeito da morte dos seus filhos. Bem provavelmente seria aqueles então que já estavam completamente envolvidos, né, que não eram seus seguidores, ao ponto então de serem chamados filhos de Jezabel. Então há uma diferença aqui entre aqueles que adulteraram, aqueles que eram servos de Cristo, e aqueles que se mantiveram puros. Há então aqueles que eram irrecuperáveis, aqueles então que se envolveram de tal forma que a sentença dada a eles será exatamente a mesma sentença que foi dada a Jezabel. Eles receberiam o juízo severo de Cristo Jesus. E aqui ele diz não a respeito do juízo do grande dia final. Ele diz a respeito de algo que aconteceriam para que as igrejas vissem. A notícia então iria se espalhar pelas igrejas da redondeza dizendo, sabe a igreja de Tiatira, a igreja que tolerou o pecado no meio deles, que tinha uma profetisa, que exercia autoridade na igreja, Cristo enviou o seu juízo, Cristo então fez com que eles de fato perecessem. Por que ele faz isso? Para que essas igrejas entendam que Cristo é aquele que sonda mente e coração, que não há nada oculto, nem as motivações mais escondidas, Cristo conhecia. Talvez quando Jezabel se levantava para falar na igreja, não era com palavras então que assustavam as pessoas, eram com palavras bonitas que seduziam aqueles que estavam ouvindo. E então aquilo que era aparência, tinha uma aparente piedade, agora será completamente revelado dizendo, eu conheço as mentes e o coração, eu sei aquilo que está passando, eu sei de fato quais são as motivações e intenção de todos aqueles no meio do meu povo. Então ele daria a todas as igrejas, todos aqueles que faziam parte das igrejas, cada um receberia conforme as suas obras. Como nós lemos aqui na nossa liturgia, na primeira carta de João, no capítulo 3, que Jesus, que é feita, né, a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. As obras então seriam retribuídas conforme aquilo que eles praticaram. Os filhos de Deus que se submeteram à autoridade da palavra de Cristo, eles então receberiam a justa recompensa.
mas aqueles que eram filhos do diabo, filhos de Satanás, no meio do povo de Deus. Mas então, essa igreja, talvez de certa forma nós podemos compará-la e assemelhá-la muito ao comportamento das igrejas nos dias de hoje e de muitos daqueles que concorrem às igrejas. Talvez com o pensamento, do caminho mais fácil, daquilo que é mais prazeroso, daquilo que não incomoda, da mensagem da autoajuda, daquilo que afaga o ego, daquilo que massageia o ego das pessoas que vão às igrejas, onde nunca o pecado é confrontado, e as pessoas estão ali porque elas querem ouvir mensagens que sejam agradáveis, mas então não venham incomodá-las de forma nenhuma no seu pecado. As Escrituras nos diz que, de fato, às vezes nós pensamos que o caminho mais confortável é o melhor, mas a destruição desse caminho, ela é certa. A destruição virá com toda certeza para aqueles então que convivem pacificamente com seus pecados. Mas essa mensagem, então, a igreja de Tiatira não é apenas para aqueles que são membros da igreja. Ele diz aqui ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, de que não fosse tolerante com o pecado. E é interessante às vezes nós percebermos de que há líderes que não confrontam mais o pecado. Houve um tempo atrás nos Estados Unidos, de um movimento de igrejas que se diziam igrejas sensíveis à busca daqueles que estavam indo à igreja. Então eles agiam em conformidade à busca, à necessidade dessas pessoas. E eles então aboliram algumas palavras do vocabulário da pregação. Não se pode falar de pecado, não se pode falar de inferno, não se pode falar em nada que venha chocar as pessoas. Então as pessoas vão e não ouvem da parte dos líderes da igreja nada então que venha a confrontá-los em seus pecados. Podem viver tranquilamente com a maneira como vocês estão vivendo. Interessante, meus irmãos, que às vezes nós fazemos isso e não temos coragem, às vezes, de defender doutrinas que são difíceis em submissão à palavra do Senhor. A autoridade que Cristo tem na igreja de dizer: esse é o meu ensino, essa é a minha palavra e é assim que a minha igreja deve viver. Essa própria doutrina que nós falamos aqui a respeito de que as mulheres não têm um papel de liderança, de ensino e exercer autoridade espiritual na igreja. É um ensino extremamente difícil nos dias de hoje, quando nós vemos que o feminismo invadiu vários setores da sociedade, e se falar a respeito de uma submissão feminina no casamento, se falar a respeito do papel da autoridade masculina na igreja, é ir contra os princípios de uma sociedade livre. E você falar então disso na igreja, dizer: nós não cremos que seja bíblico termos pastoras, não cremos que seja bíblico que mulheres exerçam autoridade na igreja. Então muitas igrejas às vezes se calam, porque elas preferem então serem submissas àquilo que a sociedade vai dizer, do que antes serem submissos ao que a palavra de Cristo diz. E às vezes então nós vemos igrejas que são fiéis esvaziarem, porque elas não estão às vezes falando, ou não estão se conformando àquilo que o mundo e a sua autoridade usurpadora tem ensinado. Mas Cristo então incentiva a sua igreja aqui e promete à sua igreja que esses crentes fiéis receberão a autoridade da parte de Cristo Jesus. Eles são os humildes vencedores que receberão a autoridade da parte de Cristo Jesus. Aqui no versículo 24 diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Exatamente como no tempo de Jezabel, houveram aqueles que não se curvaram diante de Baal. Houveram aqueles que não se submeteram ao novo estilo de vida de adoração a Baal que Jezabel trouxe
para Israel. Elias, naquele momento, quando ele estava desesperado, triste, escondido, ele disse: Senhor, só fiquei eu de fiel ao Senhor, que não me curvei diante de Baal, que não me dobrei diante de Baal. Deus então diz a Elias: eu reservei 7.000 pessoas então que não se dobraram diante de Baal. Ele não estava só, havia outras pessoas que eram fiéis, e é justamente isso que Jesus então diz aqui à igreja: eu sei, aqui há outros aí, os demais de Tiatira, não se envolveram com essa doutrina. Eu sei que há fiéis, como nós vimos ali no versículo 19, há fiéis nessa igreja, que então humildemente não se prostraram diante do ensino de Jezabel, não se contaminaram, mas pelo contrário se permaneceram fiéis. Por outro lado, aqui Jesus então, ao descrever essa doutrina de Jezabel, ele descreve como que havia uma certa arrogância da parte de Jezabel e daqueles que estavam adotando essa doutrina, né? Porque eles diziam: a maneira como nós vivemos é conhecer então profundamente as coisas espirituais. E ele diz aqui as coisas profundas de Satanás. Os estudiosos então apontam aqui de que na verdade havia o interesse, né, da parte daqueles que estavam seguindo a doutrina de Jezabel, se contaminarem no pecado, conhecerem profundamente o pecado, para conhecerem mais a graça de Deus. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais, para que a graça seja mais evidente? De maneira nenhuma. Isso não deve acompanhar a vida do crente. Mas parece aqui que eles ignoraram isso e disseram: nós, para conhecermos mais a graça de Deus, para conhecermos mais a Deus, nós devemos então nos aprofundar no conhecimento do pecado, das coisas profundas de Satanás. Isso então é como que colocando uma superioridade daqueles que estavam ensinando essa doutrina. Nós conhecemos o que é profundo. Nós então estamos em um patamar de espiritualidade diferente da igreja. Nós então somos livres, nós podemos então de fato experimentar as coisas que são não na superfície, no raso, mas nós somos então crentes que de fato entendem das coisas profundas. Isso faz, meus irmãos, com que esses crentes então fossem rebaixados a não serem de fato crentes de acordo com o ensino de Jezabel. Mas o Senhor diz: vocês devem continuar fazendo aquilo que vocês têm feito, né? Por isso ele diz: outra carga não jogarei sobre vós, continue fazendo o que vocês já têm feito, ali do versículo 19, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Se mantenham puros até o dia em que Cristo Jesus vier. O que acontecerá então no dia em que Cristo vier? Versículo 26 ao versículo de número 28 diz que esses humildes vencedores, aqueles que se mantiveram puros, eles receberiam a autoridade da parte de Cristo Jesus. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No dia de Cristo, então, aqueles que foram fiéis, que mantiveram as suas obras, eles receberiam autoridade sobre as nações. Exatamente aquele tipo de autoridade que o Senhor, lá na parábola dos talentos, deu autoridade aos servos fiéis, quando ele veio cobrar os talentos que ele havia deixado para os seus servos. Aqueles que foram fiéis, o Senhor diz: muito bem, eu vou permitir que você seja senhor sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, mas aqueles que foram infiéis, ele diz: retira o que ele tem e ele não terá absolutamente nada. E é isso que então aqui no livro do Apocalipse Jesus diz: vocês receberão essas autoridades, vocês então receberão a autoridade sobre as nações. Segunda coisa que ele diz que eles receberiam, eles poderiam reger as nações com um cetro de ferro.
e eles reduziriam a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui ele fala a respeito da vitória final da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não haveria ninguém que se oporia à autoridade da igreja. Como nós vemos lá no Salmo 2, Cristo receberia esse cetro de ferro. Cristo então regeria as nações. Os reis que zombaram de Cristo, aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, eles então seriam esmigalhados, não representariam mais nenhum tipo de resistência a Cristo Jesus e seu reinado. Então Cristo Jesus diz: assim vai acontecer com a igreja. Vocês então serão colocados em uma posição em que jamais vocês então receberão nenhum tipo de oposição. Pelo contrário, todos os inimigos da igreja serão completamente destruídos. E por último, no versículo 28, diz que esses vencedores, eles receberiam uma estrela da manhã. A estrela da manhã, que é uma referência à vitória de Cristo, à vitória da soberania de Cristo sobre todas as coisas, a vitória que ele recebeu das mãos, depois de conquistar o seu reino, de ter morrido na cruz do Calvário, ser exaltado sobre todas as coisas. Ele é a estrela da manhã. E aqui diz: vocês receberão essa estrela da manhã. Assim como ele recebeu a autoridade do Pai ao vencer na cruz do Calvário, ele daria então essa autoridade ao povo de Deus, aqueles que são vencedores. Talvez, meus irmãos, quando nós olhamos a maneira pelo qual Cristo descreve a sua igreja, ela aparentemente seja incompatível com a visão que o mundo tem a respeito da igreja, de que é uma igreja fraca, que é uma igreja que não combina com os princípios desse mundo, que é uma igreja retrógrada, que é uma igreja então que de fato não merece ser ouvida, não merece ser respeitada. E especialmente quando o mundo olha para si mesmo e diz: nós não somos como vocês se submetem a costumes antigos, vocês se submetem a um livro, vocês se submetem a um Deus. Nós, por outro lado, somos senhores de nós mesmos. Nós somos aqueles que governam o nosso próprio destino. Nós somos o centro de tudo. E eles então dizem: nós verdadeiramente somos livres. O que o mundo desconhece é que, na verdade, eles são escravos de si mesmos, escravos dos seus desejos, escravos de seus pecados, escravos então daquilo que os destrói. Quando eles reputam que o mal que eles estão praticando é bom, de se envolver em todo tipo de pecado, de fazer todos os seus desejos, eles estão se aprofundando naquilo que justamente Satanás quer: destruir o ser humano. E eles então que dizem que são livres, que podem fazer todas as coisas, ignoram o fato de que eles estão escravizados pelo poder do pecado. A igreja então, que é reputada como fraca, pequena, sem poder, ela então é vista por Cristo Jesus como aquela que reinará eternamente com Cristo Jesus. Aquilo que o mundo não vê em nós agora, a maneira como nós somos rejeitados pelo mundo, Cristo diz: não se deixem levar por isso, permaneçam fiéis, porque vocês então serão exaltados. O mundo não percebe isso, o mundo não vê isso, mas então essa humilhação que a igreja passa nos dias de hoje é então aquilo que será transformado em exaltação final. Tudo isso, meus irmãos, é graça do Senhor, porque Ele diz: eu vou dar essa autoridade para vocês, para que vocês me sirvam. A obediência em servir a Cristo Jesus é também graça do Senhor. A autoridade que nós receberemos também é graça que nós receberemos da parte do nosso Senhor. Então não há nada em que nós servimos, oferecemos ao nosso Deus, na maneira como nós vivemos, que não tenha sido antes dado por Deus. A capacidade então de nós nos submetermos à palavra dEle, isso não é mérito nosso. Foi Ele que abriu o nosso entendimento.
A capacidade então de nós irmos contra o mundo, não cedermos ao pecado, nos mantermos puros, isso não foi capacitação vinda do nosso próprio ser, das nossas próprias intenções, mas veio como uma capacitação de Cristo Jesus, graça que Cristo Jesus então ofereceu e deu à sua igreja. Nós então, meus irmãos, somos chamados como igreja a percebermos como que a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar sensível às coisas que acontecem no meio dela, não simplesmente ignorarmos o pecado como dizendo, mas isso é normal, isso é comum, não vamos criar caso por isso. Isso pode então fazer com que a igreja seja perseguida, mas não de forma terrível, mas às vezes de maneira muito sutil, e com isso ela deixar ser corroída, deixar então com que os servos do Senhor sejam manchados, e eles então venham a sofrer, venham então trilhar um caminho que às vezes é um caminho difícil, de disciplina, de tribulação, e então assim serem tratados pelo Senhor. Que nós então sejamos igreja fiel, humilde, que resista à tentação, que resista então os ataques sutis de Satanás à igreja, para que então nós mostremos ao mundo de que nós não pertencemos ao reino deste mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino que vencerá, o reino que não será destruído, o reino que permanecerá eternamente. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, que nos faz olharmos para o futuro e vermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu na eternidade, de que reinaremos com o Senhor, que seremos, ó Deus, colocados em autoridade junto com Cristo Jesus, e jamais seremos abalados, jamais seremos levados a vergonha, jamais seremos colocados em situações em que a autoridade de Cristo, o poder de Cristo seja ameaçado. Reinaremos com o Senhor eternamente. Por isso, ó Deus, então ajuda-nos a viver nos dias de hoje, segundo a autoridade de Cristo, servindo a Cristo Jesus, fazendo a vontade de Cristo Jesus, sabendo, Deus, de que quem é o nosso Rei não são os princípios deste mundo, não somos nós mesmos, não é Satanás, mas o nosso Rei, que tem toda a autoridade sobre nós, é Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, então a viver em função da autoridade do nosso Rei Jesus. É assim, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.